Arma de fogo? Era com tiro? Não. Como é que era a guerra antigamente? Era espada, o que mais? Escudo, armadura, era assim. Então, quando uma pessoa ela vai para a batalha, vamos falar para a guerra espiritual sem a palavra, é como se ela estivesse indo sem espada. E meu irmão, o que faz um soldado no meio de uma guerra sem uma espada? Ele não pode fazer nada. Essa é a importância de você ir para uma oração, de você ir para uma guerra espiritual, tendo uma palavra no seu coração. Tem muita gente que está orando, não está tendo resposta, mas é por causa disso. Antes até de você orar, você sempre precisa pedir a Deus uma palavra. Vamos lá, vamos estudar mais a respeito disso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. A mensagem de hoje é: na guerra sem espada. E tem muita gente que está assim. Vamos lá para Isaías capítulo 43, versículo 26. Isaías capítulo 43, versículo 26, abra sua Bíblia lá, vai aparecer ali na tela também. Esse culto vai ser gravado, se você quiser ouvir depois, quiser mandar para mais alguém, fica à vontade, tá? Isaías 43, 26. Eu entendo que quando chega nessa época de final de ano, o comércio começa a ficar aberto até mais tarde, né? E é nessa época o pessoal tem dificuldade em vir durante a semana nos cultos da noite. Eu já percebi isso, né? Porque o comércio fica até as 8, 9, às vezes até as 10 da noite, né? Quanto mais perto do Natal chega, mais tarde o comércio fecha. Mas nós vamos tentar gravar todos os cultos, as palavras, para que depois quem não pode de maneira nenhuma estar, consiga pelo menos ouvir a palavra, né? Vamos lá então, Isaías 43, 26. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas o quê? As tuas razões, para que te possa justificar. Então, quando Deus está dizendo isso aqui, presta atenção. É parecido com o que acontece no julgamento. Imagina você, um advogado, entrar lá num julgamento, né, diante de um juiz, e está lá o seu cliente, está lá a pessoa qual ele está defendendo, e ele chega para o juiz e fala assim: ô meritíssimo, o senhor precisa inocentar o meu cliente. E o juiz vai olhar para ele e vai dizer assim: mas por que eu tenho que inocentar seu cliente? Ele vai dizer: porque ele está sofrendo muito, olha lá, olha como ele está chorando. Isso aí adianta para o juiz? Para o juiz isso aí não serve de nada, não serve de razão, não serve de argumento. Ali razões é argumentos. Só que por que quando a pessoa vai orar, como eu falava hoje de manhã, a pessoa ora assim: Deus, o senhor tem que me atender porque eu estou sofrendo muito. Irmão, quantas pessoas sofrendo tem nesse mundo? É muitas, sim ou não? Se isso fosse razão para Deus atender, Deus teria que atender muito mais gente. Deus, o senhor tem que me atender porque eu estou chorando. Quanta gente essa semana chorou, hoje está chorando. Então, quando um advogado ele vai chegar diante de um juiz, não adianta ele falar assim para o juiz: juiz, o senhor precisa inocentar o meu cliente porque ele está sofrendo, porque ele está chorando, ou porque ele é uma boa pessoa. Tem gente que ora assim, né? Deus, o senhor tem que me atender porque eu sou uma boa pessoa, porque eu não faço mal a ninguém. E quantas pessoas boas nesse mundo também estão o quê? Sofrendo. Quem concorda comigo? Então essas razões não adiantam, são razões humanas. E isso, meu irmão, no mundo espiritual, tanto quanto no mundo jurídico, não tem efeito nenhum. Quando é que vai ter efeito o que o advogado fala? Quando ele diz assim, presta atenção, quem está prestando atenção, diga amém. Meritíssimo, o senhor precisa inocentar o meu cliente. Por quê? Porque no artigo tal, parágrafo tal, lei tal, de não sei que ano lá, diz assim, 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 que ele tem direito a ser inocentado. Aí o juiz vai ter que ouvir ou não vai? Sim ou não?
Vai, porque está falando dentro do quê? Dentro da lei. Vamos trazer para o mundo espiritual? Às vezes você está muitos anos na igreja, você conhece a palavra, mas você vai orar, irmão, e vai orar sem nenhuma razão espiritual. Quando a Bíblia diz ali, ó, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, e Deus diz, apresenta as tuas razões. O que é apresentar as minhas razões? O que é eu procurar lembrar Deus? Deus não é esquecido, mas é eu citar o que está na palavra dele. Senhor, eu vim diante da tua presença por essa causa, Senhor, por essa situação, porque a tua palavra diz. Aí já mudou tudo, diga glória a Deus. Aí já mudou tudo. Mas às vezes, meu irmão, gente antiga de igreja, você ou eu, às vezes você esquece e você vai orar baseado em sentimento, em raiva, em ira ou em sofrimento. Deus, o Senhor tem que me atender, porque eu estou sofrendo muito. Deus vai dizer, filho, igual você tem um monte sofrendo. Deus, o Senhor tem que me atender, porque estou com muita raiva. Mas quem é que não tem raiva nesse mundo? Quanta gente também está passando raiva. Isso não são razões, isso não são argumentos para você apresentar diante de quem? De Deus. Não, o Senhor tem que me atender porque eu sou pastor. O Senhor tem que me atender porque eu estou 30 anos na igreja já, porque eu sou dizimista. Fala comigo, não é razão, não é motivo, nada dessas razões fazem efeito no mundo espiritual. Então preste atenção, você que está numa luta, numa guerra, você que está numa batalha, seja ela qual for, vou te fazer uma pergunta simples, mas muito profunda hoje. Quando você vai orar a respeito disso aí que você quer uma resposta, qual é a palavra que você usa? Qual é a palavra que você tem? Qual é a razão que você está apresentando? Ah, pastor, não tem nenhuma. Então você tem que ter. Você tem que ter uma razão para que você possa ser justificado. Ele está dizendo, apresenta as suas razões para que te possa o quê? Justificar. Só que o povo de Deus está indo diante da presença de Deus e não tem palavra nenhuma, não tem argumento válido. Quando eu digo argumento válido, o argumento está dentro da palavra que saiu da boca de Deus. Só esse é válido no mundo espiritual. Vai orar chorando, apresentando as suas amarguras. O Senhor tem que me atender porque eu estou triste. Ou Senhor, o Senhor tem que me atender porque eu estou mal. O Senhor tem que me atender porque eu estou angustiado. Não são razões válidas. Está compreendendo o que o pastor está explicando? Sim ou não? Às vezes a gente tem que voltar ao princípio, explicar isso para o povo de Deus. Aí é que eu sou contra aquela pessoa que só vem à igreja pedir oração. Por quê, pastor? Porque ela vem e você diz, olha, tudo bem, eu vou orar por você, mas fica no culto para você ouvir o quê? A palavra, para você aprender a palavra. Porque, não dá, porque não tem tempo, não, porque eu só queria oração mesmo. Tudo bem, eu vou orar, mas você não vai, quando chegar a sua vez de orar, e for só você e Deus, você não vai ter razões para que você possa se justificar. Você vai ser igual muita gente que está orando a Deus, achando que Deus vai atender, dizendo, Deus, o Senhor tem que me ouvir porque eu estou sofrendo. Deus, o Senhor tem que me ouvir porque eu estou padecendo. Deus, o Senhor tem que me ouvir porque está muito difícil para mim. Deus está lá do céu dizendo, mas está muito difícil para todo mundo, meu filho. Sim ou não? Está todo mundo passando luta também. Isso não é razão. O que é a razão que possa justificar? Como diz ali, razões para que te possa justificar. O que são razões que te podem justificar? É aquilo que está dentro da palavra. Quem está conseguindo compreender, diga amém. Então, a primeira coisa que você vai fazer, se você não tem uma razão que te possa justificar, vai na Bíblia e peça a Deus. Deus, me dá uma palavra, para que eu possa orar. Porque, como eu disse no início, você está indo para uma batalha sem espada. Por quê? Porque a espada do Espírito é o quê? É a palavra. Como é que eu vou sem uma palavra? Vou apresentar quais razões a Deus? Porque eu estou sofrendo, porque está doendo, porque eu estou magoado, porque eu já sofri muito. Até isso eu já ouvi. Não, pastor, Deus tem que me atender. Por quê? Porque eu já sofri muito nessa vida, meu irmão. Quanta gente? Não, porque eu sofro desde pequeno. E quantos já sofrem desde pequeno? E vai continuar sofrendo enquanto não aprender as razões que te podem o quê? Justificar. Quem está compreendendo, diga amém. Exato.
Isso aqui é muito profundo, é simples, é uma coisa que a grande maioria que já está na Igreja da Graça já tem esse entendimento, mas às vezes esquece, às vezes não está usando. Qual é a palavra que você tem para você entrar nessa batalha aí que você quer vencer? Meu irmão, se você não tem uma razão que seja válida, uma palavra, meu irmão, então vai buscar. Deus, me dá uma palavra. Eu não posso entrar nessa batalha sem uma palavra, sem uma razão que me possa o quê? Justificar. Vamos continuar? O exemplo de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1, vamos lá. Todo mundo já conhece, mas eu tenho que voltar nesse assunto. Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, 1. Abra sua Bíblia lá. Todo mundo conhece essa passagem que fala a respeito da tentação de Jesus. Mas vamos lembrar por quê? Porque Jesus, apesar de ele estar ali em carne, né, como ser humano, ele continuava sendo em espírito o próprio Deus. Ele era o próprio Deus em espírito. E como que Jesus venceu Satanás? Versículo 1. Então foi conduzido, eu só vou ler aqui, depois eu explico, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve fome. Então Jesus jejuou, sim ou não? E aí tem gente que acha que não precisa jejuar. Você sabe que eu sou muito adepto do jejum, nós saímos aí de um jejum, mas não se estranha não, eu já falei com pastores que dizem assim, esse negócio de jejum aí, você não precisa não. Ah, esse negócio aí é só quando, na época de Jesus, meu irmão, se Jesus, que era o próprio Deus em carne, jejuou, imagina eu e você. Precisamos ou não precisamos? Sim ou não? Precisamos. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse, vamos ler juntos? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai vir com mais uma tentação. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. 6. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. O diabo tenta usar até a própria palavra, né? A seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha a resposta de Jesus de novo. 7. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente, o diabo transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Por quê? Porque eu não aguento mais, porque eu estou sofrendo muito. Não, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o quê? Servirás. 11. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Vamos lá, já é conhecido, mas vou perguntar de novo. Como que Jesus venceu o diabo? Só usando o que está escrito. E eu vou falar uma coisa que já tem muito tempo que eu tenho isso comigo. O que, pastor? Como eu disse, Jesus era o próprio Deus em carne. E ele podia usar qualquer outra arma espiritual contra o diabo, porque ele era o próprio Deus em carne. Mas ele só usou o que estava escrito. Vamos aprofundar nisso. Por quê? Se você ler Efésios 6, nós vamos ler daqui a pouco, nós fizemos um estudo grande um tempo atrás a respeito disso aí. Você vai ver que quando a Bíblia descreve a armadura de Deus, que é o equipamento, né, simbólico ali que simboliza a guerra espiritual do cristão, o que o cristão precisa para enfrentar o diabo, as hostes espirituais, que é a verdadeira luta.
você vai ver que todas as partes da armadura ali servem para defesa, e só tem uma que serve para atacar, que é o quê? A espada. Jesus, podendo usar toda e qualquer maneira para derrotar o diabo, ele só usou o que estava escrito, ele só usou o quê? A palavra. E eu até coloquei aqui, ó, como é que você pode achar que você vai vencer de outra maneira? Irmão, qualquer que seja a batalha, você precisa ter uma palavra. Você precisa ter a palavra. Não adianta, como eu disse, você chegar diante do diabo e dizer: Satanás, sai porque eu não aguento mais. Ele não vai sair, irmão. Ô demônio, sai porque eu estou sofrendo muito. Ô demônio, sai porque isso ou porque aquilo. Ele só vai ouvir quando você dizer assim: demônio, sai porque está o quê? Está escrito. Mas está escrito o que se você não sabe o que está escrito? Se você não for procurar saber o que está escrito a respeito da tua família, do teu casamento, da tua vida financeira, da tua saúde. Às vezes é uma palavra, meu irmão, que você nunca enxergou daquela maneira, mas quando você busca e fala: Deus, me dá uma palavra, você vai passar por aquele texto que você já leu 1000 vezes, mas na hora que você lê ele vai saltar aos seus olhos: aquilo ali é a espada que Deus está te dando para vencer aquele demônio. Mas às vezes a gente não para ir lá examinar e buscar essa arma, a gente fica dando justificativa que no mundo espiritual não tem valor nenhum. É o que Deus disse, nós estamos dando razões que não podem nos justificar, porque a única razão que pode nos justificar é o que está na palavra. Você está dizendo o que quando você vai orar? Está escrito. O que é que você está citando? Ou será que a gente não está sabendo o que está escrito? Nós não temos nenhuma revelação de Deus, nós estamos indo orar com as nossas próprias razões. Deus, eu estou orando porque eu estou com raiva. Deus, eu estou orando porque eu estou sofrendo. A gente chora e fala na oração: Deus, não estou aguentando mais. Irmão, isso não vai te justificar. E aí tem gente que fica até decepcionado com Deus, mas claro, não aprendeu a orar do jeito certo. Ah, por que Deus não me ouve? Porque Deus só ouve, só atende o que está o quê? Escrito. Não é o sentimento humano, não é o sofrimento humano, não é as minhas razões. Essas minhas razões não podem me justificar. Isaías 43, 26, apresenta as suas razões para que te possa justificar. Jesus não usou outra coisa, Jesus não falou com Satanás usando nada, ele só usou o quê? A palavra, mas nenhuma outra razão. Não, demônio, você tem que sair. Por quê? Porque isso, porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou filho de Deus. Não, porque está o quê? Escrito, o que está escrito é maior que tudo isso. Já serve, já é o suficiente para me justificar. Vai procurar. Qual é a batalha que você está enfrentando? É no casamento? Vai lá, pega a Bíblia: Deus, me dá uma palavra para o meu casamento. É na vida financeira? Vai lá, Deus, me dá uma palavra para a minha vida financeira. Eu quero uma palavra. Porque você está indo para a guerra sem espada, meu irmão. O que faz um soldado na guerra sem espada? Vai fazer o quê? Você não tem uma palavra, você é um soldado sem espada. Você vai ficar tentando sobreviver, mas nunca vai poder atacar. Cadê a palavra? Qual é a palavra que você está citando em relação aos seus filhos? Pastor, que luta que eu estou com meu filho. Então abra a Bíblia e fala: Deus, me dá uma palavra em relação ao meu filho. Eu quero uma palavra, Deus, que me possa justificar nessa situação. Chega de ficar apresentando as minhas razões que não podem me justificar. Eu quero apresentar as razões que podem me justificar, porque a palavra do Senhor diz isso, 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 isso. Por isso eu creio na minha vitória. Diga glória a Deus. Porque eu tenho razões que agora podem me justificar. Tem gente que até hoje está numa batalha e ainda não tem as razões que te possam justificar. Está compreendendo o que eu estou explicando hoje? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, isso aqui é muito profundo. Se a gente pegar isso e aplicar mesmo, hoje você vai chegar na tua casa e vai falar: Deus, me dá uma palavra. Quem sabe Deus já está te dando hoje aqui. E como eu falei, às vezes é um versículo que você já leu várias vezes, mas que nunca saltou os seus olhos. O missionário fala muito assim, né? Nunca saltou os seus olhos do jeito que Deus vai te mostrar. Aquela é a arma que Deus está te dando para você vencer aquela batalha. Continua. Outro exemplo aqui, né? Nós vimos Jesus, vamos ver rapidinho lá
que eu citei aqui, Efésios capítulo 6, vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. Efésios 6, capítulo 3, capítulo 6, do versículo 13. Capítulo 6, verso 13. Vai aparecer ali na tela. Então ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Vamos lá que ele vai descrever a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tudo isso nós já estudamos, né? Não pode haver mentira, não pode haver nada de enganação. Sinta o que segura a armadura no lugar, né? Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, os calçados, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E finalmente o 17 e 18 ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que ele deixa bem claro que é o quê? Que é a palavra de Deus. Então se a gente entender isso aqui, você vai ver que uma pessoa que não tem uma palavra dada por Deus, ela é um soldado sem espada no meio de uma guerra. O que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. Eu meditando nisso aí, eu até coloquei aqui, a única espada que pode funcionar contra um espírito, você sabe que o diabo ele é o quê? Ele é um espírito. E não tem, irmão, arma que você use que venha atingir ele, não. Não tem. Você vai ficar bravo, você vai xingar, você não vai atingir ele. Você vai bater, você não vai atingir ele. Você vai dar um tiro, você não vai atingir ele, você vai atingir a pessoa, vai matar a pessoa, mas o demônio que está por trás você não vai atingir. Está claro isso, sim ou não? Você pode fazer o que você quiser, você não atinge o diabo. Por isso que Jesus só usou o quê? A palavra, porque é a única coisa que atinge o quê? O diabo. Então fala comigo assim, para atingir o espírito, tem que ser a espada do espírito. Exato. Eu estava meditando isso aqui é muito profundo, irmão. Vamos dizer que é um espírito de enfermidade, que a gente viu sexta-feira passada, sobre aquela mulher encurvada, que Jesus falou que o que ela tinha não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade, lembra? Então eu preciso de uma palavra, de uma espada contra o quê? Contra a enfermidade. Você está entendendo como é que funciona no mundo espiritual? Você pode fazer o que for em relação àquela enfermidade, você só vai atingir ela com a espada do espírito, porque o que tem por trás daquela enfermidade é um espírito de enfermidade. Enquanto não for uma palavra, você não atinge ela. Você vai tomar remédio, não vai atingir aquela enfermidade. Tem gente que toma remédio igual água. Já parou para pensar por quê? Porque quando não é uma simples enfermidade, é um demônio que está ali em forma de enfermidade, você vai tomar remédio, não vai adiantar nada. O remédio não vai atingir, a quimioterapia não vai atingir, a radioterapia não vai atingir. Mas o que acontece? Que toma remédio, a pessoa não cura, não sara, só fica pior. Faz quimioterapia, radioterapia, parece que está fazendo efeito nenhum. Não estou dizendo que não tem que fazer. O médico está aí para isso. Se tiver que procurar, procure. Mas não dependa só disso, porque quando a coisa é espiritual, a espada que atinge o espírito é a espada do espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é coisa séria, irmão. Às vezes é um espírito de miséria. Quando eu falo espírito de miséria, é um demônio que age na vida financeira. É um demônio devorador. E não adianta que você faça lá, vamos dizer assim, no natural, que vai conseguir atingir aquele demônio. Você tem que usar a espada do Espírito, você tem que usar a palavra. Às vezes é um espírito de adultério. E eu já vi casos de a pessoa ter um espírito de adultério que não adiantasse adiantava o que fizesse.
para tentar tirar a pessoa daquela situação, não conseguia, porque aquilo era maior do que ela. Tinha que ter o quê? Para atingir aquele espírito do adultério, tinha que ter a espada do Espírito, que era a palavra. Mas às vezes as pessoas não buscam a palavra. Quem está conseguindo compreender, diga amém. Então o que atinge o espírito, que o diabo é um espírito, é a espada do Espírito, que é o quê? O que diz ali? A palavra de Deus. E esse negócio é tão sério em relação à palavra, que aí eu comecei a meditar também no escudo. Porque a palavra, ela é a espada do Espírito. Mas a Bíblia também fala do escudo. É o escudo do quê? Boa noite. Você está bem? Todo mundo está aqui. Vou perguntar de novo então. O escudo é o escudo do quê? Da fé. Olha lá, volta um pouquinho. O escudo? Tá, se você não tem a palavra, você não tem a espada do Espírito, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Só que, pensa comigo, o escudo que a Bíblia fala que é o que funciona no mundo espiritual, é o escudo do quê? Da fé. E a fé, ela vem pelo quê? Romanos 10:17, põe lá, rapidinho para nós. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pelo quê? Então, se a gente parar para pensar, a pessoa que não tem a palavra, ela não tem a espada do Espírito, ela também não tem o quê? Ela não tem um escudo. Que o escudo, ele é um escudo da fé. Só que a fé, ela só vem pelo quê? Ouvir a palavra. Olha como a coisa é séria, irmão. Aí tem gente que acha que não precisa da palavra. Não, pastor, ora aí por mim. Não, vamos orar. Mas fulano, você precisa sentar para você ouvir a palavra. Pega a Bíblia, vai lá, pede uma palavra para Deus, vai buscar a palavra, pega um versículo todo dia, lê aquele versículo. Não, pastor, só ora por mim. Meu irmão, não adianta você estar um soldado no meio da guerra sem espada. E agora eu te mostrei que às vezes até sem escudo também. Porque quem não tem a palavra não tem a fé. E não tem o escudo, que é o escudo da fé. Não vai conseguir atacar e também não vai conseguir nem se defender. Imagina um soldado, aí você pensa, né? Soldado no meio de uma guerra medieval, que era aquela guerra antigamente, sem espada e sem escudo, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar igual muita gente fica, por favor, não faz nada comigo. Ele vai clamar por misericórdia. Por favor, ô inimigo, não me ataca não. Agora, quando ele tem escudo, quando ele tem espada, minha irmã, não pede por favor. Ele não precisa ficar apresentando razões, dizendo que ele está sofrendo, dizendo que ele sofre muito, dizendo que ele não aguenta mais. Não, ele usa razões que podem justificar, e ele tem vitória. E ele é justificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para a gente encerrar, versículo é o 17, foi o último que eu li? Volta lá para Romanos então. Aliás, para Romanos não, para Efésios, capítulo 6, versículo 17. Então, sem palavra, meu irmão, você não tem espada, você não tem escudo, você não tem nada que te possa justificar. Você está perdido na batalha. Por isso que às vezes você ora e não acontece nada. Porque há tanto tempo conhecendo a palavra, às vezes a nossa oração é assim: Deus me ajuda porque eu não estou aguentando mais. Ou Deus faz alguma coisa por mim, Senhor, porque eu estou sofrendo muito. E Deus está dizendo, mas quem aqui não está sofrendo? Tanta gente está sofrendo. Apresenta razões que te possam o quê? Justificar. Começa a mudar a tua oração. Deus, eu estou aqui diante da tua presença, e eu não quero só dizer para o Senhor que está difícil, que eu estou sofrendo. Eu quero dizer o que a tua palavra diz. A tua palavra diz, meu Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por isso eu venho diante da tua presença com essa razão que me pode justificar. Diga glória a Deus. Aí você vai ver. Você só atinge o Espírito com a espada do Espírito. Olha lá, de novo, né? Volta lá para o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem o 18, orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas não adianta só eu orar sem a direção certa, sem estar revestido dessa armadura de Deus, sem ter espada, sem ter uma palavra. É isso que ele está dizendo. Se hoje você entender isso, você vai sair daqui, vai mudar a tua oração agora já, nós vamos orar. E aí nós começamos sexta-feira passada, aquele propósito, quebrando as correntes invisíveis, e eu vou ungir você, como toda sexta-feira eu falei para você que eu senti no coração de te ungir. Eu vou ungir você, e nós vamos orar. Mas na hora de orar, eu quero que você ore apresentando diante de Deus as razões que te pode justificar diante dessa batalha que você está. Eu não sei qual é, tem gente aqui que é na saúde, tem outros que é na vida financeira, tem outros que é no casamento, tem outros que é na vida do filho, da filha, mas você vai chegar diante de Deus, pastor, mas eu não tenho nenhuma palavra que eu possa apresentar em oração. Então você vai pedir a Deus e vai abrir a Bíblia. Esse final de semana você vai falar: Deus, fala comigo, me mostra uma palavra, me dá uma espada, que eu não quero mais ir para essa guerra sem espada não. E você vai ver a diferença quando você vai para uma batalha com a palavra. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece.